Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Sexta-feira, o programa hoje está incrível. Hoje eu estou recebendo meus amores aqui, a Valentina, a Mavi. Valentina, futura apresentadora de TV. O programa dela vai entrar no ar mês que vem, né, meu amor? O programa infantil não vai ser legal? Hã? Muito bem, quero ver sua desenvoltura, hein? E não vai ser difícil, até porque a Valentina ela adora criança, adora brincar, ela vive o mundo infantil assim com muito bonito. É por isso que eu resolvi fazer, porque ela é muito dinâmica, ela é muito... E além de ser muito educada, né? Não é porque é minha filha, não, mas vai ser um programa fofura. Vai falar nada, amor? A forma aí foi boa, viu? Caprichou. Foi. Bom, hoje o programa está incrível. Boa noite a vocês, meus pares. Nós estamos recebendo a Jessie e o Jônio aqui. São cantores da noite, principalmente da noite cearense. Estamos recebendo um convidado... Zé Girão, que cuida de... falar. Por favor, apresente o nosso convidado. Boa noite a todos. TV Metrópole, programa Acerto de Contas. E hoje recebendo também o nosso querido amigo consultor, junto comigo na Associação Comercial do Ceará, José Girão, ele que é administrador de empresa, especialista em marketing e trabalha com essa questão também de orientação financeira, tanto pessoa jurídica como pessoa física. Quero começar com vocês aqui, né? O programa para ficar com a música que agrada a vida, né? Vamos lá, Boa noite. Boa noite. Vamos fazer Muito música, obrigado né? por vocês estarem aqui conosco. Eu que agradeço pelo dividindo esse convite. momento. É música autoral, não é isso que você vai fazer, certeza. gente? Vamos lá. Acústico. Odeio te amar, Aurel. Você me deixou e eu também desacreditei de mim. Me vi sozinha, abandonada por um amor que não valeu. E foi dentro de mim que fui buscar em mim uma força que eu não sei explicar. Eu me valorizei, comecei a me amar. Não quero você, nem vou perdoar. Eu odeio te amar. Que bom, viu? Bom. E essa música autoral tá muito gostosa, viu? Uma versão Vozeirão. autoral. Tem um vozeirão bacana. E vocês estão fazendo apresentações aonde ultimamente? Então, a gente tem um projeto, ele na verdade é meu produtor, meu sócio, né? E músico também, né? É Vários tudo, empregos. né? No começo assim, faz 200 tudo, né, cara? 200 salários, é só dele. E aí, a gente está trabalhando na nossa banda, a gente tem uma banda, né? A gente está fazendo shows, né? Pelo Ceará, Nordeste também. E aí a gente acabou de fazer um show grande agora, um Chitão lá no Trairi a gente fez, junto com Calcinha Preta, Natanzinho Lima. E foi massa demais. A gente está apresentando nossas músicas autorais, gravando CD, vai gravando EP, gravando DVD, vai gravar um DVD também e clipes, né? A gente promete muita coisa boa aí. Legal. Sucesso na carreira de vocês, viu? Obrigada. Eu achei muito bacana a música autoral. Essa daí eu gostei. Uma delas, né? Tem várias, vou te mostrar ainda. Vai, já você vai cantar mais uma. Obrigada. Girão, boa noite, meu querido. Prazer em recebê-lo aqui para falar de algo tão complexo no país que nós vivemos hoje, né? Deixa eu pegar um minutinho só, Girão. Música, por favor. Chega por hoje. E apresenta, dá um beijo, meu amor, vá. Quer sentar lá? Senta lá. Pronto, vai. Pode. Então, muito bom tê-lo aqui, cara. Nós vivemos hoje um momento tão delicado no nosso país, né, Tágira? Essa questão
da administração de empresas, marketing, tudo isso vai depender do andar da carruagem, né? Na verdade, assim... Como é que vai ser administrar um país Viver empresarialmente, de né? esquerda? Entendeu? Hã? Como é que vai ser administrar um país de esquerda? Possível, né? Sim, tudo é possível agora. Eu estou com 23 anos de formação na área de gestão, né, na área de empresas, e uns 10 anos para cá eu fui percebendo que não adianta você fazer um planejamento estratégico, colocar metas, se você não olhar para as pessoas. E aí sim eu busquei uma especialização em pessoas, onde eu passei a olhar para dentro dessas empresas para entender quem é esses funcionários, eles têm problemas pessoais, eles têm problemas financeiros. E aí você parte de uma estruturação que no Brasil não se tem uma educação financeira, né? A questão o primeiro ponto que nós vamos falar aqui eu estou tendo receita, porque para você administrar dinheiro, você tem que ganhar dinheiro primeiramente. Esse é o primeiro passo. E aí que entra o empreendedorismo. O segundo passo eu tendo dinheiro, como é que eu vou administrar isso? Porque, na verdade, essa questão de administrar o dinheiro é o que faz com que você tenha prioridade, tenha capacidade, tenha motivação. Os problemas começam ou terminam e eu não vou falar de dinheiro. É uma questão mais comportamental, uma questão mais de planejamento, que eu estou trazendo essa experiência das empresas também para as pessoas. Muito bem. Tá, Gil? É uma pauta muito interessante. Primeiro, boa noite a todos, TV Metrópole. Porque mexe exatamente, Marcele, com o grande impulsionador desse país, que são as empresas, e como essas empresas estão posicionadas economicamente, no sentido de se estabelecer metas de crescimento, mas que para que isso aconteça é preciso que se cuide do colaborador, que é a alma, que que são ali as ferramentas necessárias para que os processos administrativos funcionem. E isso a gente consegue observar da MEI, do cara que tem uma pequena borracharia na periferia, às grandes empresas, né? Toda essa estruturação financeira e empresarial. E você tem essas expertises, né, Girão, de conhecer esses ambientes, de propor soluções. Na verdade, quando você fala em empresas, você começa a trabalhar uma questão básica, né? O estratégico dessas empresas. O que o dono da empresa, seja o tamanho, seja pequena, média ou grande, o que ele está querendo? Qual o maior sonho dele para poder trazer isso para dentro do negócio? Então você começa primeiro com a visão de quem colocou esse projeto para funcionar, né? E a partir desse momento que eu tenho essa questão de ter um DNA da empresa, de saber onde o dono quer chegar, nós vamos pegando isso e desdobrando para metade do triângulo, que seria a parte de gestão, e depois da operação. O que acontece na maioria das empresas? As empresas crescem, mas os donos, eles não soltam a gestão, ele prende a gestão e ele acaba centralizando muito as coisas, tá? Mas tudo isso tem a ver também com a questão financeira, com a questão humana, porque quando eu sou especialista em marketing, e o marketing, muitas pessoas acham que é só rede social, que é só mercado, que é só concorrente. Não. Existe um endomarketing, que é o primeiro cliente da minha empresa. O primeiro cliente da minha empresa são os meus funcionários. É o primeiro cliente que compra o produto para me poder oferecer para quem está lá fora. Então, o que eu vejo mais nas empresas hoje, em algumas, elas colocam um tapete vermelho para quem compra, mas para quem está ali para vender o seu produto... Vivenciando o dia a dia... Aí existe uma concorrência interna, existe realmente uma questão que você tem que olhar. Eu costumo dizer, Girão, que a ideia ela tem um valor imenso e ela pode representar até 30% de um projeto. Mas ter a ideia e não ter um planejamento estratégico, um estudo de mercado, é um risco muito amador para qualquer empresário. Concorda? Concordo. Eu conheço muitas pessoas que têm uma criatividade extraordinária, que sabe criar um negócio, mas não tem a expertise de você pegar esse negócio e fazer um plano de negócio. Uma coisa é eu ter a minha questão na minha cabeça, mas vem cá, o que eu pretendo colocar? Aí muitos me perguntam, eu trabalho com jovens também que procuram um propósito. Tem uma frase que eu não vou me lembrar do autor agora, mas diz o seguinte, que como é que eu identifico o meu propósito? E é simples. Se você não descobriu ainda o porquê vale a pena morrer, você não aprendeu a viver.
Isso é filosófico, mas você trabalha isso dentro da empresa. Qual o propósito da empresa? O que eu quero para a minha empresa? Não é simplesmente ir atrás de um dinheiro. Eu já dei uma palestra onde foi me perguntado o seguinte, professor, como é que faz para ganhar dinheiro? Olha a pergunta. Eu respondi, corra do dinheiro. Porque se você for fazer tudo apenas pelo dinheiro, você vai perder a conexão com as pessoas que você quer se conectar lá fora. O dinheiro é uma consequência daquilo que você faz bem feito. Obviamente que ninguém vive, aqui todo mundo tem boletos para pagar, tem contas a prestar, mas se você tem uma coisa que você criou com um propósito, com verdade, está se conectando com o mercado, entregando a sua verdade, o dinheiro naturalmente ele vai vir. Agora, precisa de ter a diferença entre o empreendedor e o gestor, que são duas coisas completamente diferentes. Essas tuas experiências com consultoria e com gestão, elas foram aproveitadas durante algum tempo ali pela FIEC ou foi a Fé Comércio? Na verdade, na Fé Comércio, eu participei de uma equipe, eu fui um consultor convidado de uma equipe para fazer o planejamento estratégico da Fé Comércio. Tá? Então, tanto da parte estratégica, a parte gerencial e a parte operacional, eu pude participar como um convidado e realmente assim, é uma experiência muito forte, porque, na verdade, você está trabalhando com uma conexão e com um ambiente de 15, 20 mil pessoas. Então, cada área, cada um no seu quadrado, mas todo mundo pensando numa mesma direção. Essa é a essência de um negócio. Ele não pode ficar apenas na cabeça do dono. Ele tem que se desdobrar. Quando nós falamos em missão, visão e valores, muitos clientes falam assim, não, Girão, não perca tempo com isso não, porque isso aqui já existe. Mas está apenas num quadro. Eu não estou num museu para olhar um quadro e ficar... Existe para enfeitar uma prateleira. Mas o problema, seu Girão, você vai concordar comigo. Eu sou empresário, sou empreendedor. Né? Eu já tive indústria aí com... Eu desenvolvi o cabo óptico no Brasil, para você ter ideia. Né? E a pior coisa que tem dentro de uma indústria, você sabe me responder o que é? Pior coisa que tem? Dentro de uma indústria. Os funcionários. Quando a gente vem aqui no programa e fala assim, não, a gente tem que realizar, fazer, acontecer. O problema hoje é que essas pessoas que trabalham para você, muitas vezes te vê como lobo mau. Entendeu? Te vê como lobo mau. Por mais que você o faça, elas têm aquela questão... Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Enfim, tem que se falar de política. Por que se vota na esquerda hoje? Para derrubar o riquinho da direita. Mas o riquinho da direita é que faz com que ele trabalhe e leve sustento para a família. Então, essa percepção que me desagrada muito. Eu desisti de indústria por quê? Porque você não tem companheirismo, você não tem uma fidelidade dos funcionários. Por mais que você o faça, parece que é obrigação. Não está fazendo mais do que a sua obrigação, porque você anda de Mercedes e eu não tenho um carro para andar. Mas, pô, cada macaco no seu galho. Sim. E aí, o que você me disse? Eu faço algumas palestras em empresas... Não quero te pôr bico de sinuca, não, tá entendendo? Tá, não, tranquilo. Mas eu estou dizendo para você, aí você vai fazer uma palestra para motivar a tua equipe. Sabe o que você ouve nos bastidores? Lá vem aquele Girão chato pra caraca. Como é que é? Encher a porra do saco, tem que ficar ouvindo aquele cara lá no... Porra, cara, no refeitório, é isso que acontece. Como é que funciona hoje, Girão, esse processo? Vamos lá. Ele sabe do que eu tô falando. Não, isso sabe existe, bem isso do que é eu tô real, falando. tá? Você põe você contrata uma cozinha para fornecer alimentação pro teu funcionário, pô, a comida tá uma merda. Você põe nutricionista, você põe cozinheiro, você põe... Tá uma merda. Eu acho que como é que a gente começa a fazer isso, tá? Primeiro, a gente tem que ter pessoas qualificadas e engajadas. Essa palavra engajamento, ela não é uma criação de marketing. O engajar é acreditar, é estar ali porque realmente ele precisa daquilo ali e as coisas têm que se conectar. Aí a questão da palestra. Eu percebo muito nas pessoas que, na verdade, eu coloco que lá fora está muito feio as coisas, o desemprego está alto. Então, assim, vamos trabalhar um pouquinho a questão de... É difícil você falar. Tem muita gente que
entra aqui e sai aqui, eu concordo. Pô, mais da metade. Mais da metade. Mas, tipo assim, eu tenho que conseguir com que essas pessoas enxerguem as empresas com uma gratidão, realmente. Eu estou colocando comida na minha casa, eu estou testando, eu estou colocando teto na minha família. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho uma empresa, tenho uma estrutura. Tá? Então, assim, é um engajamento que você fala, a metade da empresa, ela não vai ouvir, mas o papel do desenvolvimento humano é o quê? É começar a trocar essas pessoas. Você vai trocar. É um filtro natural, né? É um filtro natural. Mas aí é o ponto da gestão e da seleção. Se você começa a compor um grupo de colaboradores, Sabe, se você não faz o discurso esse de filtro... vocês é muito bonito. Na teoria eu falo, rapaz, na teoria eu de biquíni fico maravilhoso. Não, aí é uma teoria que me assusta. Mas na prática, meu chapa... Há contestações. Na prática não funciona. Contestações nessa teoria. Eu desenvolvi vários produtos ícone de mercado. Entendeu? O maior cemitério vertical do mundo foi eu que construí. A fibra ótica foi eu que desenvolvi. 2 marcas de joias conhecidas no mundo, não é no Brasil, foi eu que desenvolvi. Então, eu sempre sofri porque eu era o patrão. Sempre sofri por isso. Porque ele chega de helicóptero, eu tenho que ir embora de ônibus. Pô. Mas para mim chegar de helicóptero, quanto me custou? Intelectualmente, financeiramente, né? Eles não veem isso. Não vê. Eu estou te falando com você que não vê. Aí vem um sindicalista mais analfabeto ainda, que quer botar moral na tua empresa. Essa é a realidade. Pelo menos o que nós vivemos aqui no Brasil. Essa é a realidade. Pura e crua. Eu não quero te aí fazer o papel aqui do lobo mau, mas, cara, é muito complicado. Tu tá entendendo o que eu tô te falando? Sim. Eu cheguei num ponto na minha indústria, eu tenho vontade de desenvolver outras coisas, indústria de carro, por exemplo. Eu estou conversando com uma pessoa que já tem uma indústria e tal, mas toda vez que eu me animo, eu falo, precisa de quantos funcionários? É um grande gargalo lidar com gente. Tu tá entendendo, Tágira, que eu tô falando, Tágira? É por isso, Girão, eu não sei se você tem essa visão, esse processo de automação e essa construção, por exemplo, de inteligência artificial que vem substituindo gradativamente o papel do ser humano. Como é que você enxerga isso? E se essa queixa real que o Marcelo disse aqui, porque realmente existe... Eu monto qualquer indústria que você me falar assim. Né? Tágira, você tem razão. Porque é o seguinte, pegando o gancho do Tágira, eu monto qualquer indústria, porque eu sei que indústria é indústria, a indústria desenvolve, perfila e vende. Você vai vender. Se tiver um bom produto de qualidade, você vai vender. Isso é normal, um processo normal. Eu montaria qualquer indústria hoje se o cara me apresentasse uma planta e falar, a indústria sua é toda robótica. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Tá entendendo? Você só precisa de um cara para apertar o botão, mais nada. Talvez esse cara de apertar o botão vai me dar trabalho, mas vamos lá. Mas vamos lá. Essa primeira questão que foi colocada, isso é real. Mas como é que a gestão hoje ela trabalha isso? Com profissionalismo. Nós estamos falando de cultura. Uma cultura de um país, de uma região, isso aí realmente pesa na hora da gestão. Mas para mim o que me importa? O que me importa é o seguinte, eu tenho um planejamento estratégico, eu ter ações bem direcionadas, eu ter metas, bater o meta está dentro. Não bater o meta, vamos ver aqui o que precisa fazer. É uma questão que tem que ser além da cultura. Substituir que é o problema. Tá? Agora, com relação ao IA, eu escrevo muitos textos e muitos artigos sobre isso. Eu dou aula sobre Big Data na faculdade, na pós-graduação. E o que eu percebo é que o papel da IA hoje, ela em alguns pontos, e principalmente na indústria, ela vai substituir alguns postos de trabalho. Isso é inegável. Né? A indústria automotiva é uma questão muito factível em relação a isso. Mas o papel da IA hoje, ela tem que ser colocada nos bastidores do humano. Porque a partir do momento que você colocar a IA para decidir a vida do ser humano, vai começar, na minha opinião pessoal, vai começar a complicar. Mas o humano tem que entender isso. Aí que não há um entendimento. Então a IA vai entrar no mercado e vai engolir, por quê? Porque aquele cara que só fala besteira, que trabalha, que eu chamo de papa-salário, que ele trabalha para ter o salário. Ele não trabalha para satisfazer a si próprio, gosta do que ele faz e além disso, ele fala, pô, a minha empresa é top, meu patrão é um cara fantástico. Não veste a camisa mais.
O meu pai fala uma coisa, só para te dizer uma coisa aqui. Que no tempo que ele trabalhava, como a indústria... E é verdade isso. A indústria, durante o dia, você não consegue interpretar o dia e a noite. Porque o galpão dentro da indústria é muito... É um breu, né? Tá. Certo? Então ele falava que tinha aquela sirene para tocar, porque para dizer, ó, já deu teu horário, certo? Sim. E... Aí meu pai foi na minha indústria, já contei essa história algumas vezes aqui. Meu pai falou, não me falou, meu pai tem 95 anos, tá vivo ainda. E eu tinha essa sirene na indústria. E meu pai deu na cabeça dele e falou, vou lá no vestuário. Porque o horário de tocar a sirene é às 17 horas. Vamos aqui fazer colocar um horário aqui, hipoteticamente. Aí, quando era 4h30, meu pai lá no vestuário, já os peões chegando. Eles não estão, eles querem sair mais cedo, eles não respeitam a sirene, ou seja, no tempo do meu pai, se a sirene não tocava, eles ficavam trabalhando. Então, olha o compromisso das pessoas de épocas diferentes, entendeu? Então meu pai falava, não, era tão prazeroso trabalhar que se a sirene não tocasse, eu ficava até 10 horas, porque a gente não usava relógio. Era proibido usar relógio, não é que era proibido por causa de olhar o horário. Né? Não tinha. Né? Então, o nosso start era a sirene. Né? Ô, Girão, tu não acha... Entenda o que eu estou querendo te dizer. Eu não estou aqui dizendo que não há de se recuperar isso, mas eu acho muito difícil, entendeu? Tu não acha que o engajamento é uma conquista, mas um dos grandes vilões do engajamento é uma má gestão? Na verdade, tudo que nós estamos falando aqui é gestão. Muitas empresas que fazem um planejamento, que têm metas, aí às vezes o funcionário ele não bate a meta. O que é gestão? É chamar para conversar. Por que não bateu a meta? Vem cá, chama aqui, vamos... Eu falo que gestão de empresas é igual à educação dos nossos filhos. Aí o cara olha para você e fala assim, ó, se não tá bom, arruma outro. Não, mas é aquela história, você tem que se sobrepor sobre a cultura dessas pessoas. Existe esse pensamento de pessoas tóxicas que não devem estar dentro de uma empresa. Uma empresa é um órgão, é um organismo vivo, onde eu tenho que ter pessoas realmente que acreditam no projeto e que ganhem, que através da meritocracia também possa se empolgar. Porque ninguém só se motiva com tapinha nas costas. Ele tem que também vivenciar... O tapinha nas costas começa a doer, deixa de fazer o efeito de estímulo. Exato. Existe a segurança material. Quem é que vive sem dinheiro hoje? Ninguém vive sem dinheiro. Mas eu tenho que ter um plano, eu tenho que ter um funcionário hoje, ele tem que ter processos internos, ele tem que ser bem guiado, tem que ser monitorado, tem que ter o tal dos KPIs no planejamento estratégico e tem que ter cobrança. Mas muitos gestores não sabem nem quanto custa um funcionário dentro da empresa, não tem nem esse cálculo, então ele não consegue mensurar essas metas, porque ele de repente entende que a meta é 30 mil, só que o custo do funcionário, o que 30 mil rende de lucro para a empresa, não consegue cobrir as custas dele. Isso é uma questão que eu digo da gestão, e você é um empreendedor, e você sabe que quando você coloca um produto ou um serviço à venda, você tem que entender da estrutura e de precificação disso. Um dos custos que eu mais dou, que eu mais sou requisitado, se chama precificação. Eu vou fazer um trabalho, eu trabalho também com a área de odontologia. Eu pergunto para um dentista, por que o preço do canal é R$400? Ele fala, ué, porque se cobra R$400. O fulano cobra e vai atrás. Mas vamos lá, vamos fazer aqui a estrutura de precificação. Colocando todos os requisitos, todos os pré-requisitos. Eu digo o seguinte, que de cada 10 tratamentos dessa área específica, eu coloco 70% abaixo do custo, ou seja, margem de lucro negativa. As pessoas têm que saber conta para fazer um negócio, é o básico. Tem que saber fazer conta. E muitas pessoas erram na questão de colocar a margem, até no cálculo matemático eles não sabem fazer. O regime da CLT já começa errado. Na minha opinião, como empresário, né? Você não tem CLT nos Estados Unidos, você tem hora trabalhada. Sim, então isso valoriza o teu funcionário, porque se você vai saber, Jéssica, que você vai trabalhar 10 horas para mim, vai ganhar R$1.000, R$100 a hora. Trabalhou 15, você vai ganhar 1.500. Trabalhou 5, vai ganhar 500. Então você tem o livre-arbítrio da escolha.
de ser um bom profissional ou não, dedicado ou não. Você vai fazer o teu salário. Eu acho isso fantástico. Lá não tem férias, não tem 13º. Talvez a Suíça, Marcelo, seja um exemplo mais incrível aí. Porque um funcionário hoje, quanto pro povo, eu sei, quanto custa um funcionário que ganha R$1.500 hoje para o empregador? Perto de 3 mil, se for colocar impostos aí. Mais 3 mil reais. baixo. Chega a quase a 4 mil, 4 mil e 3.500, poucos reais. Depende também do perfil da empresa. Depende da... Então, veja bem, se imagine qual é o incentivo que esse funcionário teria se ele recebesse esses quase 4 mil reais ao mês, entendeu? Então, o sistema já está errado, na minha opinião, né? O sistema... Não, é verdade, eu concordo com isso, porque, inclusive, eu não sei se você vai concordar com isso, as metodologias de contratação de pessoal, elas têm avançado nesse sentido. De prestar o serviço, você ser contratado empresa... PJ, né? PJ. Chama, né? mas dá MEI, problema, né? Não, contratou como MEI, tirou a notinha fiscal dele ali, está prestando o serviço, está tranquilo. Mas tá dando problema. Agora, essa cultura alguns casos tentaram CLT, processar, e aí, só que não tem jurisprudência, né? Mas não conseguiram. Não tem, tem inclusive, a firmado. Globo foi muito vítima de processo nesse sentido, porque ela contrata muito PJ, e esses PJs trabalharam anos prestando serviço e, de repente, foram dispensados. Então, entraram pedindo reconhecimento de aí vínculo. não cabe justiça do trabalho. Bom, A contratação vamos foi aliviar o ambiente um pouquinho, Jéssica, por favor. Produção, vamos uma música agora, depois nós voltamos no segundo bloco com o Girão, que o papo tá muito bom, né? Oi, eu sei que eu te disse adeus, nem olhei nos olhos teus. Terminei por puros ciúmes. Oi, não desliga o celular. Te liguei só pra te explicar. Ai, 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 me ajude. A saudade dói mais que o ciúmes. Vai, volta pra tua nega, vai. Meu coração tá chorando demais. Ai, 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 ai. Te juro, eu não termino mais. Volta pra tua nega, vai. Meu coração tá chorando demais. Ai, 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 ai. Te juro, eu não termino mais. Ela canta, a Jessi... Volta pra tua nega. Mais uma muito... Essas autorias é baseado em um fato real? Da minha biografia é. Ai, já chifre, hein, Jessi? Eu acho que tem que ter um pouco, né, da biografia do compositor. Eu acho que realmente esse lance... Eu, como gosto de música, chifre. acompanho música, né? Eu acho que esse lance Dois autoral metros de chifre, né? tem muito isso. Mas vamos pro segundo bloco, voltamos já já. Eu que lá, sei que lá, não entendo, sei